No começo da fotografia, olha só, eu vou dar um exemplo para vocês da curva de aprendizado da fotografia durante o longo do tempo, tá? Olha só, na época do filme, eu até separei aqui algumas características. Olha só, na época da fotografia de filme, tá? Por que os fotógrafos de filme eram bons? E eram mesmo. Era difícil você ver fotógrafo de filme ruim. Não tinha fotógrafo ruim, não tinha fotografia ruim, não tinha choradeira, mimimi de fotógrafo, né? Por quê? Porque a fotografia era cara. A fotografia de filme era cara. Não o equipamento, não estou falando de câmera, lente, que também era. Mas eu estou falando da fotografia em si, tá? Porque você tinha que comprar o filme. Você fazia 24 poses e você tinha que pagar para revelar. Então a fotografia era escassa. Além de cara, era escassa. Por quê? Porque você fazia 24 e se aquelas 24 poses não desse, você trocava o filme e botava mais 24. E ali ia mais um tanto de dinheiro. Se queimasse uma fotografia, se você errasse uma fotografia, você nem ia ver na hora. Você ia ver depois, quando aquela fotografia fosse revelada. E você pagava pela revelação. Não era que nem hoje que você faz um clique, olha, apaga, faz outro, olha, apaga, faz. Você vai fazer um ensaio, tira 500 fotos. Se você apagar 400 e sobrar 100, tá no lucro. Na época do filme não existia isso. Era caro, era trabalhoso, não tinha retoque, não tinha consertar no Photoshop. Né? Até tinha, mas era um processo arcaico, um processo demorado. Então, nessa época, os fotógrafos eram bons porque eles tinham que estudar. O cara que entrava a trabalhar num estúdio que não era fotógrafo demorava muito para o dono do estúdio dar rolos de filme para ele falar, ó, vai lá, fotografe, né? Ter certeza que o cara ia acertar a luz, ia acertar foco, ia tudo, balanço de branco, ia acertar tudo. Porque se ele errasse era prejuízo, não dava para consertar, né? Tinha que ser perfeito. Então, tinha muitos fotógrafos bons. Aí veio a fotografia digital, tá? E aí é o seguinte, a primeira onda da fotografia digital foi as câmeras, as primeiras câmeras DSLR e as câmeras compactas. E nessa primeira onda da fotografia digital, que veio depois do filme, a coisa começou a degringolar. Porque o que aconteceu? Quem já vem dessa época aí vai saber o que eu estou falando. Na época da fotografia digital, quando ela chegou ali nos anos 2000, as fotografias das câmeras compactas, lembra aquelas primeiras Cybershot, lá da época da TechPix ainda e tal, a fotografia que vinha dessas câmeras compactas, que era acessível à população, eram ruins. Ruins mesmo. Eram péssimas. Não tinham nitidez. As cores eram feias. Né? E as fotografias das primeiras DSLR já eram muito boas. Eu lembro que um amigo uma vez comprou uma 40D, uma Nikon 40D. Não, D40, desculpa, uma Nikon D40, que foi a primeira DSLR da Nikon aí que chegou no mercado. Comprou com uma lente do kit. Quando eu vi uma foto daquela câmera, eu tinha uma Sony Cybershot, saboneteirinha. Quando eu vi uma foto daquela câmera, eu não acreditava no que eu estava vendo. Da diferença gritante de qualidade que existia da Cybershot, minha Sony, para aquela Nikon D40 daquele cara, daquele meu amigo. Era absurda a diferença. Então, nessa época, o que aconteceu? O fotógrafo já não precisava ser tão bom. Porque ele comprava uma DSLR, aprendia a fazer ali a fotografia manual, velocidade, abertura, ISO, foco, tal. E a diferença da fotografia, a diferença de qualidade mesmo, assim, que eu falo de nitidez, a qualidade da imagem em si, era muito alta em relação à saboneteira, em relação à compacta. Então aquilo já impressionava.
as pessoas que não eram da fotografia, os não fotógrafos. As pessoas que estavam acostumadas com aquela qualidade baixa das cybershots e das powershots da vida, olhavam a fotografia de uma DSLR da época e já ficavam impressionadas. Nossa, realmente. Pessoal, tá chegando bem aí o som e imagem? O YouTube tá dando uma mensagem aqui para mim. Minha internet passou o dia inteiro ruim hoje, gente. Eu tô até com medo de cair aí, tá? Posta aí nos comentários para mim se tá tudo ok aí o sinal, tá? Então, pessoal, o fotógrafo, nessa época, ele não precisava ser um cara tão bom. Ele só precisava saber velocidade, abertura, ISO e foco, que a fotografia que ele tirasse com a câmera dele seria muito diferente daquela fotografia que o cliente fazia com as primeiras cybershots, com as primeiras saboneteiras. E isso criou-se, né, com isso criou-se ali um monte de fotógrafos que que só dominavam isso aí, só dominavam o básico, porque esse básico já era suficiente para pôr no chinelo as fotografias digitais da época, né? As fotografias digitais que eram acessíveis à população. Só que aí veio a nova onda da fotografia digital, que veio junto com os celulares. E no começo, os celulares eram ruins também, né? Como as PowerShot, as CyberShots da vida. Só que com o tempo, esses celulares foram ficando bons na sua fotografia. E hoje, os celulares atingiram um patamar, é claro, não se compara com uma DSLR ou com uma mirrorless, tá? Quem acredita que dá para comparar a imagem é quem não sabe usar uma DSLR ou uma mirrorless a fundo. Só que eles têm uma qualidade muito boa, não dá para se negar. A qualidade de um celular é muito boa para um usuário comum. Então o que acontece? Hoje, a pessoa tem um parâmetro de comparação. E esse parâmetro de comparação subiu muito. Então quando chegou as primeiras DSLR lá nos anos 2000, né, e também as saboneteiras, o parâmetro de comparação não tinha como, o cara podia ser um as na fotografia, que ele não fazia uma foto boa com uma saboneteira. E o cara podia ser mais ou menos aqui na DSLR, que a foto dele já... Então o parâmetro de comparação era muito grande. Só que hoje, com a qualidade do celular, o parâmetro de comparação quase se equilibra. Se o cara da câmera não for um cara bom, ele pode se equilibrar. E é aí que a galera peca. É nisso aí, é nesse ponto que os fotógrafos que fazem o básico se frustram. Porque hoje, gente, pensa bem. Antigamente o cara tinha uma saboneteira e ele via uma foto bem nítida, bem enquadrada, bem focada, e ele falava, putz, eu vou contratar esse cara porque esse cara é bom. Só que hoje o cara compra um telefone aí, paga 5, 6 mil reais, iPhone de última geração, né, Samsung de última geração com câmeras que eles fazem propaganda. Ou a câmera desse telefone fotografa a nível profissional. É que não é nível profissional. Mas quando o cliente fotografa e olha aqui na tela, ele viu uma qualidade muito boa. E ele tem um parâmetro de comparação mais alto para ele contratar um fotógrafo. E aí ele cai no portfólio de um fotógrafo e o cara tá lá com fotografias básicas, né? Velocidade, abertura e ISO que ele domina, o foco para ficar bem focadinho, pronto. Encheu o portfólio dele de fotografia básica e o cliente chega com as baita fotografias aí que eles fazem no celular. E aí ele olha e ele tem aquele parâmetro. E ele fala assim, pô, por que eu vou contratar esse cara? Eu não preciso do trabalho desse cara. Um trabalho igual esse, eu faço com o meu telefone. Então, se você tá nessa vibe de achar que você vai entrar no mercado dominando apenas velocidade, abertura, ISO, foco e enquadramento, esquece. Esquece porque você vai só... faça por hobby.
Você precisa de muito mais do que o básico. Porque hoje o cliente tem parâmetro de comparação. O cliente escolhe, o cliente olha com a própria fotografia dele, com o próprio celular dele. Que são fotos que quando ele faz de dia fica boa. Quando ele faz com luz fica boa. Esse é o parâmetro de comparação. Ele não quer saber como que você fez a sua, né? Então você precisa inovar, você precisa renovar e estar a cada dia atualizando mais e mais aí a sua fotografia. Se você tem a intenção de se tornar um fotógrafo profissional, precisa inovar.